irmão Johnny, e eles cantaram para nós, quando nós estivemos lá, esse hino em italiano. Eu era menino, mas não dá para esquecer, é muito lindo, muita comunhão com aquela família, que Deus esteja abençoando os caminhos deles, onde eles estão, no ministério onde eles exercem, ali na Congregação Cristã no Canadá. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, onde o Senhor tem nos despertado, no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no capítulo 109. Salmos 109, iremos ler os versos 21 ao 31º. Salmos 109, do verso 21 ao 31º. Pedimos a atenção de toda a Irmandade. Se você está acompanhando o culto desde o início, fique em pé para ficar mais alerta, para receber a leitura das Escrituras. Depois continue com os seus afazeres. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. E ainda lhes sirvo de opróbrio, quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levante-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amados e queridos irmãos, tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor permite para nós, recebemos como permissão de Deus ou como vontade de Deus. Entretanto, há tempos nas nossas vidas, amados irmãos, em que a prova faz com que estejamos quase que desfalecidos. Quantos de nós passamos por tempos de provações em que você já não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos da sua vida? Eu passei por alguns momentos de privação onde a minha vida ou a vida dos meus entes queridos estiveram nas mãos do Criador. Entretanto, irmãos, há dias nas nossas vidas que pode estar o sol da meio-dia brilhando, mas é uma treva, uma noite sem estrelas, sem luz natural, sem nada. A nossa vida parece que está um quarto escuro. Aliás, parece que se estivéssemos
num quarto escuro, sem contato humano algum, parece que é ali que estaríamos encontrando conforto para as nossas almas. Houve o tempo em que o Senhor permitiu, na minha juventude, os adolescentes, os jovens, precisam da compreensão dos pais, precisam que os pais conversem com eles, porque os jovens há tempos que eles sentem grandes frustrações, grandes tristezas, por não serem aceitos na sociedade em que estão inseridos, por não receberem um retorno de algum sentimento que eles tenham por algum jovem ou uma jovem. Isso traz tristezas profundas no coração. Eu passei, dentre algumas necessidades, por tempos de privações quando eu era jovenzinho, onde eu já contei isso para os irmãos. Chegou um dia de eu ir para a igreja, falei, acho que é melhor morrer. Chegou na congregação, o servo de Deus pregando, ele falou, alguém entrou por essas portas hoje pedindo a morte, mas na tua vida há um portão da vida que ele se abre para você. Aquela palavra entrou no meu coração e o Senhor me libertou naquele momento. Esse servo de Deus, fiquei década sem o ver, sem assistir um culto dele. Por esses dias, por todos os acontecimentos que aconteceram, principalmente na vida do meu pai e do irmão João Marcos. Esse irmão foi um dos que estiveram dentro da nossa empresa, que vieram nos visitar. O nome dele é Edson Figueiredo. Irmãos, mas as provações vêm. Quando o Senhor permitiu que eu fosse sequestrado, houve dias que eu não sabia o que haveria de ser nas próximas horas. Num tempo em que um grande partido criminoso que tem a base em São Paulo invadiu e fechou a capital. Eu estava em cativeiro. Houve alguma confusão por aqueles que eram responsáveis por mim, porque quando você está em cativeiro você é um produto. E eles discutiam entre eles se haveriam de me vender para um outro cativeiro ou se já resolveriam por ali mesmo e matariam. Nesse meio tempo, eu cheguei a ficar 3 dias sem comer, sem comida, onde o que me manteve para não entrar em desespero, creio eu, foi a fé em Jesus Cristo. Mas, irmãos, a tribulação, a perturbação, a aflição da morte é uma coisa que acaba com a gente. Acaba. Depois que o Senhor preparou meu casamento, tive aflição também, eu e minha esposa, quando não podíamos gerar. E quando ela gerou, perdemos a primeira gestação. E muita aflição, muita guerra, muita luta. O Senhor deu vitória em tudo, pois veio a necessidade da minha sobrinha, a enfermidade a qual boa parte da Irmandade foi participante. Por que estou contando essas coisas, irmãos? Porque há dias que para nós é melhor morrer do que viver. E este é o sentido deste salmo. Este é o sentido do que o salmista escreveu ao Senhor Deus. E este é o sentido
de como está o teu coração durante a transmissão desse culto. E o Senhor traz a aflição, faz esse pregador relembrar as aflições que já passou, para o Senhor se fazer vivo com a tua necessidade. O Senhor nosso Deus, por essa palavra, te visita, te mostra que Ele está assistindo a tua provação, está assistindo o teu lamento, mas era o tempo da tua aflição. E o Senhor, irmãos, para todo tempo de provação ao último dia, o Senhor ouviu e ouve o lamento da igreja. Como disse o salmista, ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, porque somos motivo de chacota para aqueles que zombam de nós. Parece que somos um exemplo de projeto de vida mal sucedido por aqueles que querem o nosso mal, por aqueles que se alegram com a nossa desgraça. Tem um povo neste momento acompanhando esse culto, que o Senhor está se levantando para mudar o ciclo da tua história. Crês tu nisso, igreja? Crês tu que chega um dia que há um ponto final para toda provação? O Senhor, segundo o salmista pediu que o Senhor amaldiçoe eles, mas abençoa aqueles que buscam o Senhor. O Senhor fará como o pedido do salmista na tua vida, porque em que pese este salmos tenha sido escrito há milhares de anos, ele veio e falou com a tua necessidade. Amados e queridos irmãos, não importa o tamanho da tua prova, o tamanho da tua aflição, não importa o sentimento que você esteja nesse momento, mas o Senhor repreende a prova, repreende os espíritos que te acompanham agora, no nome do Senhor Jesus. Que haja liberdade em servir o Senhor, que haja liberdade para ser abençoado por Deus, que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo tome conta da tua vida, da vida da tua família, que o Espírito Santo do Senhor vá entrando por todas as frestas, das janelas, das portas, de todos os ambientes da tua casa, de todos os ambientes, ainda que esteja selado, fechado, que o Senhor vá entrando e vai colocando a luz aonde está imperando as trevas. Seja mudado o teu coração, seja mudada a tua mente, a mente dos teus filhos, a mente do teu cônjuge, a mente daqueles que você quer bem, que você tem orado por, mas o Senhor te anuncia por essa palavra: transformarei trevas em luz por essa palavra. Irmãos, tem o tempo da prova, mas o tempo da paz chegou na tua vida. Lemos um tempo de aflição na vida do salmista, mas chegou o tempo do Senhor ouvir a tua oração. Regozija-te no Senhor, regozija-te em Deus, ainda que impere a injustiça, que impere
os maus espíritos que eles cerquem a tua casa, a partir dessa palavra, eles não terão mais poder contra ti. Igreja de Jesus Cristo, ligada na fé no Senhor e na comunhão neste momento, receba o poder do Espírito Santo na tua vida. Receba o poder do Espírito Santo sobre os teus filhos, que haja uma unção nova sobre ti, que o Senhor renove as tuas forças, mas que daquilo que você trouxe até esse momento, este mal, esse sentimento ruim, esta aflição, seja destruída pela palavra agora, no nome do Senhor Jesus. O que é isso, irmãos? É curandeirismo? É programação neurolinguística? Não. Isso daqui é o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor permitiu, no tempo da enfermidade da minha sobrinha, que abateu dentro da minha casa um espírito de perturbação muito grande. Já contei diversas vezes, não entraremos nesse assunto novamente, mas por uma oração, pelo abrir das Escrituras, em um dia, numa noite, o Senhor dissipou aqueles demônios que nos cercavam e colocou a nossa casa em liberdade. Regozija-te no Senhor. Coloca essa Bíblia do Salmo 109 nos últimos versos aberta sobre a tua casa, na tua sala, no teu quarto. Mal nenhum chegará na tua tenda. Por que falamos para que a Bíblia fique aberta? Para que você lembre-se que hoje o Senhor falou com a tua necessidade e colocou a tua casa, a tua mente, o teu coração em liberdade. Granjeie a paz. Busque a misericórdia. Busque estar sempre aos pés do Senhor, para que esses espíritos nunca mais entrem no teu caminho. Mantenha a tua casa e o teu coração selado pela misericórdia, pela presença do Espírito Santo, pelo governo do Espírito Santo sobre a tua vida. Esteja em comunhão dia, noite, madrugada. Procure a tua igreja. Se te traz consolo, venha congregar conosco aqui na nossa igreja, na Congregação Cristã Apostólica, em Barueri, aqui em Alphaville, em Itapevi, na Vila Carrão, enfim, Sorocaba, tantos lugares onde há a palavra segundo a orientação da doutrina da Congregação Cristã Apostólica. Seja em que igreja for, não abra mais o teu coração, não permita mais que espírito maldito algum faça morada na tua casa. Seja protegido pela palavra e pelo Espírito de Deus, no nome do Senhor Jesus. Aquela perturbação que te acompanhou até hoje, que já está no passado, não voltará mais nos teus termos. Prepare-se para a boa obra do Senhor na tua vida. Receba essa palavra, receba como vinda dos céus, palavra de libertação para aqueles que buscam, palavra de alegria para aqueles que estão perturbados, palavras aonde entra o Espírito Santo no governo das nossas vidas e habitando conosco nas nossas casas, nas nossas mentes e nos nossos corações. Que a sua família seja bendita na terra, que você alcance a bem-aventurança segundo a orientação de Jesus Cristo nas nossas vidas e que o Senhor, pela tua boca, seja sempre exaltado, porque não somos nós, é o Senhor. Quando vencemos, é o Senhor. Quando saímos de uma aflição, é o Senhor. Você pode ter uma família abençoada num casebre e pode ter uma família amaldiçoada numa mansão, num castelo. Não sei se você recebe esse culto num lugar humilde ou num lugar muito nobre,
mas onde você estiver, os planos dos espíritos malignos são repreendidos agora por Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus entre onde tiver que entrar e que faça morada e que a tua cabeça seja erguida para uma grande obra, para tempos de paz, de alegria no meio dos teus, tudo em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Em agradecimento a este culto, busquemos a face do Senhor em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito Deus, eterno Pai, que está nos céus. Graças te damos por esse culto, graças te damos pela boa oportunidade de estarmos na tua casa ou recebendo o teu santo culto, onde quer que nós nos encontremos, através das facilidades da tecnologia. Tudo isso é bênção que temos recebido das tuas mãos. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração efetuada, a qual temos certeza que alcançou o trono da tua misericórdia. Maiormente te somos gratos, Senhor, pela tua santa, bendita e poderosa palavra. Eu creio, Senhor, que tu falou por nós para libertar uma grande multidão neste culto. Senhor, eu creio que tu haverá de fazer, Senhor, as tuas obras e maravilhas no meio do teu povo. Senhor, permita que o teu povo abrace essa palavra e que toda sorte de espírito seja eliminada da vida dos teus filhos no nome de Jesus Cristo. Ó Pai de misericórdia, já vemos brilhar o sol da manhã, depois de uma noite tenebrosa na vida dos teus filhos, as tuas filhas. Já vemos os pássaros cantando, já vemos as folhas das árvores balançando. Vem uma nova manhã na vida dos teus filhos, Senhor. Já vem um dia maravilhoso, nem o sol será escaldante, nem um vento será perigoso, mas tudo será para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo por nós. Senhor, permita que o teu povo possa glorificar o teu santo nome pelos teus favores, porque tu ouviu a oração dos teus pequeninos na terra nesta manhã, nessa noite. Ó Deus de misericórdia e santo, queira ser com teu povo nessa terra, que sejam dias de paz, de misericórdia, de alegria e de prosperidade, Senhor. Vem o final de semana, vem os próximas semanas, os próximos meses, mas a tua palavra reinará e será uma verdade sobre nós. Proteja-nos, guarda-nos embaixo do seu fraternal cuidado e expulsa toda sorte de espírito que seja contrária à tua palavra das nossas vidas, das nossas famílias, de todos os bens que tu tem colocado em nossas mãos. É o que te pedimos em rendimento de graças em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao nome do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.